tráfico de seres humanos afeta milhões e milhões de pessoas em todo o mundo e é considerado um crime contra a liberdade pessoal. Isto envolve o recrutamento de vítimas através do uso de violência e engano, onde as pessoas com maior vulnerabilidade são as principais vítimas. O tráfico de seres humanos consiste na elaboração de planos por parte das redes de tráfico com o intuito de manipular as pessoas mais frágeis e que se encontram em situações mais delicadas a aceitar falsos trabalhos com a intenção de melhorar a sua qualidade de vida. Os principais alvos dos traficantes são normalmente pessoas com problemas financeiros, com deficiências físicas ou psicológicas fáceis de manipular, principalmente crianças, e imigrantes de países pouco desenvolvidos. O número de vítimas de tráfico humano em Portugal tem vindo a aumentar, sendo assim o segundo país da União Europeia com mais tráfico, ficando apenas atrás de Malta. Os países de origem mais frequentes das vítimas são o Brasil, o México, a Tailândia e a Polónia, tendo como país de tránsito o Brasil e Canadá. E os principais países de destino destas vítimas são Portugal, Alemanha, Suíça e Itália. O tráfico para a exploração laboral é quando a vítima é forçada a trabalhar contra a sua vontade, sendo ameaçada e punida. O tráfico para a exploração sexual é quando a vítima é obrigada a manter relações sexuais com desconhecidos e criar conteúdos pornográficos de forma a beneficiar financeiramente a rede de tráfico. Mensidade forçada é quando as vítimas são maioritariamente crianças ou pessoas portadoras de deficiências que são forçadas a pedir esmola e a vender artigos de forma a financiar somente os seus exploradores. Tráfico para extração de órgãos é quando a vítima é colocada inconsciente para a retirada de órgãos sem o seu consentimento, sendo futuramente vendidos e usados em transplantes ilegais. A OICS é uma organização que tem como objetivo prevenir o tráfico de seres humanos. Esta organização iniciou-se através da área de prevenção do tráfico de pessoas em 2003, tendo implementado bastantes projetos para sensibilizar e informar a população por causa deste fenómeno. Ativa-te contra o tráfico de seres humanos. De acordo com as últimas estatísticas do Observatório de Tráfico de Seres Humanos, em 2019 foram sinalizadas mais 261 presumíveis vítimas de tráfico de seres humanos em Portugal. Das 44 confirmadas, 36 destinaram-se à exploração laboral. Para abordarmos este assunto, ninguém melhor que a Eliane Pinto, representante da OICS. Deixo-vos com uma entrevista de Carolina Silva. Bom dia, estamos aqui com a Eliane Pinto, representante da OICS. Bom dia, Eliane. Bom dia. Poderia-nos explicar então melhor o que é a OICS e de que forma se relaciona com o tráfico de seres humanos? A OICS, Cooperação e Desenvolvimento, é uma organização portuguesa não governamental voltada para o desenvolvimento do mundo. Nós trabalhamos para um mundo sem injustiça e sem pobreza, onde o desenvolvimento humano seja equitativo e sustentável a nível local e global. Em 2003 foi quando nós começamos o nosso trabalho de prevenção contra o tráfico de seres humanos e o nosso principal objetivo foi aumentar o nível de conhecimento geral da população sobre este fenómeno. Poderia explicar melhor o que é o tráfico de seres humanos? O tráfico de seres humanos é um crime contra a liberdade pessoal que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro. Envolve o recrutamento e a movimentação de pessoas ou de vítimas entre fronteiras internacionais ou mesmo dentro de um país. Tem como objetivo sujeitar essas pessoas a qualquer tipo de exploração, seja ela sexual, laboral, mendicidade forçada, e o recrutamento e a movimentação das vítimas é feita através de vários tipos de exploração, sejam elas ameaças, raptos, aproveitamento de pessoas com incapacidade psíquica ou mesmo de situações em que as pessoas se sintam mais vulneráveis. E com esta situação do Covid-19, a situação agravou? Muitas pessoas têm perdido empregos e se tornado mais vulneráveis a esse tipo de engano. Sabemos que é um problema global e que existe um número incontável de vítimas espalhadas pelo mundo.
Mas, Eliane, neste momento interessa-nos saber a especificidade de Portugal. Existe, de facto, tráfico de seres humanos em Portugal? Quantas são as vítimas? Efetivamente existe o tráfico de seres humanos em Portugal, pode parecer uma ideia impensável, mas está mais próximo de nós do que nós possamos imaginar. Comparando com 2018, em 2019, é observada uma presumível variação positiva de cerca de 55% em Portugal, ou seja, mais de 93 presumíveis registros em 2019 do que em 2018. Quem são as pessoas que fazem parte desses 55%? Qualquer pessoa pode de facto ser traficada, homens, mulheres, adolescentes e até crianças. A maior parte das vítimas destinam-se à exploração laboral, ou seja, trabalho forçado e bastante agressivo, o que faz com que adultos, adolescentes e crianças sejam a maior parte das vítimas, ou seja, do sexo masculino. Em relação às mulheres, são maioritariamente traficadas a nível sexual. Eliane, estamos a concluir a nossa entrevista. Gostaria apenas de lhe perguntar se tem mais alguma coisa a acrescentar ou a dizer aos nossos telespectadores. Bem, gostaria de pedir a toda a gente que, caso suspeitem de alguma situação em que contenha indícios de tráfico de seres humanos, que contacte as autoridades superiores. Obrigada, Eliane. No mundo marcado pela diferença, há problemas que são comuns a todos. Tráfico de seres humanos. A escravidão moderna. O tráfico de seres humanos é um crime contra os direitos humanos e engloba milhões de pessoas ao redor do mundo. Consiste em transportar pessoas de um lugar para outro ilegalmente, fora ou dentro das fronteiras internacionais. O TSH tem várias formas de exploração. A exploração laboral, sexual, a mendicidade forçada e o tráfico para a extração de órgãos. De acordo com definições internacionais europeias e a legislação portuguesa, comete este crime quem recruta, transporta, transfere ou acolhe pessoas através da ameaça, uso de força, fraude e abuso com o objetivo de explorar, escravizar e obrigar a trabalhos forçados. As principais vítimas são pessoas afetadas pela pobreza e dificuldade económica. Normalmente, elas provêm de países pouco desenvolvidos e em conflitos. Com o objetivo de uma vida melhor, são facilmente enganadas e manipuladas com falsas palavras de esperança e ofertas de emprego enganosas por parte dos exploradores. Após alguns estudos, podemos perceber que as principais vítimas de TSH são mulheres, crianças e adolescentes, e o tipo de tráfico humano mais praticado no mundo é a exploração sexual. A maioria das vítimas são provenientes de lugares como a América do Sul, parte da África, Ásia e Europa, com o objetivo de chegarem aos países mais desenvolvidos, pertencentes à América do Norte, Europa Central, Oceania e a parte da Ásia. Portugal é considerado um país de transporte, transição, destino e origem. Segundo o Diário de Notícias, Portugal registrou um aumento de 87,9% na sinalização de presumíveis vítimas de 2018 para 2019, sendo que foram registrados 280 casos face aos 83 no ano anterior. A maioria das vítimas confirmadas eram adultas moldavas de sexo masculino destinadas à exploração laboral. Agora passamos para uma entrevista com uma ex-vítima de tráfico laboral. Por medidas de segurança, trocamos o nome e a voz da vítima. Agora estou aqui com o Luís, um homem cabo-verdiano de 46 anos que esteve preso durante 15 anos numa plantação. Então, pode dizer-nos como era a sua vida antes de vir para Portugal? Eu vivia em Cabo Verde e a minha família nunca teve muito dinheiro. Então, vivíamos maioritariamente do campo que o meu pai nos dava. Pode contar-nos o que aconteceu consigo em Cabo Verde até chegar a Portugal? Eu era pobre, precisava de um emprego, precisava de dinheiro para comer. Então, quando vi uma oferta de trabalho boa, que pagava bem, não pensei duas vezes e aceitei. Como é que veio para Portugal? Eu tinha passaporte e viajei para o Porto. Quando cheguei, encontrei um homem que me levou para uma casa para depois trabalhar. Disseram num dia trabalhar, o que ia fazer? Disseram-me que ia trabalhar na apanha da Amêndoa e Bragança. Ia receber 800 euros por mês e ia trabalhar 12 horas por dia. E em relação aos seus documentos? Eu não me lembro muito, mas o homem do aeroporto tirou-me os documentos. E quando é que percebeu que estava a fazer trabalho forçado? Quando dei por mim, estava a trabalhar de salvação. E eles não me davam dinheiro nenhum. E quando é que o libertaram dessa prisão? Estava a labrar a terra, quando os homens de preto apareceram.
Disseram-me que era a polícia e perguntaram pelos meus documentos. Levaram-me para a esquadra e quando disse que não tinha documentos, descobriram que era vítima de tráfico. Depois fiquei aos cuidados da APAV. Passaram-se mais de 15 anos. O que faz agora? Trabalha? Agora eu trabalho numa empresa têxtil e ganho salário mínimo. Obrigada por nos contar a sua história. Embora a comunicação seja difícil devido ao facto de muitas vítimas serem de origem estrangeira e não compreenderem a língua, durante as inspeções feitas pelas autoridades são averiguadas as atitudes das vítimas, as suas condições de trabalho, higiene, comida, o seu salário e os seus documentos. É-lhes fornecido apoio psicológico, comunicativo e económico, e também alguma segurança para uma melhor adaptação à sua nova vida. Para isso, é possível contar com a ajuda das linhas de apoio e com as casas de acolhimento. O tema é tráfico de seres humanos. Vamos descobrir se as pessoas estão cientes deste problema, da dimensão deste perigo. Será que está mentalizado do que se trata? Já alguma vez ouviu falar de tráfico de seres humanos? Sabe o que é? Já, várias vezes. Sim. Sim, já. Tem alguma ideia de como estas estratégias se desenvolvem? Redes sociais, principalmente a menores. Nas campanhas de modelos que normalmente elas são utilizadas sexualmente para o que não deveriam ser. Por empregos fictícios e depois as pessoas são levadas de conversa. Estas meninas novinhas, para levar, dizem que lhe dão mundos e fundos e chegam ao destino, vão para escravas deles, para fazer o que eles querem, aquilo que lhe apetece, e chegam ao fim e elas ficam lá refugiadas no sítio que... O quão perto pensa que poderão estar estes casos? Quais poderão ser as vítimas? Digo tanto este tráfico de crianças porque estamos num país supostamente considerado desenvolvido e isso não acontece. Mas este dos modelos de raparigas, acredito que ainda possam acontecer e que estejam a virar da esquina. Adolescentes que, sei lá, por um lado sentem-se feias, sentem que não são perfeitas, então como vem uma oportunidade, tipo, ok, aquela pessoa está a dizer que eu sou bonita, não sei o que, não sei o que mais, acabam por se sentir bem e deixarem-se influenciar por isso. Esse mundo fora, e aqui até em Portugal já se vê isso, outras vão daqui do nosso país para lá e vêm dos outros países para cá. Qual seria a solução para impedir o tráfico de seres humanos, na sua opinião? Mas acho que é sensibilizar as pessoas do que é que isso acontece, como é que isso acontece e as coisas mais que isso tem. Promover uma maior educação e tentar que as nossas vítimas não sejam tão manipuláveis. Temos de ter todo o cuidado. É o que eu digo. 6 de outubro de 2000, data em que o Comitê Especial das Nações Unidas definiu o conceito de tráfico de seres humanos, mas um tema que já muito antes marcara a vida de muitas pessoas. O tráfico de pessoas é um problema que poucos estão mentalizados, e a ideia que aborda é: nunca acontecerá comigo. Porém, nunca sabemos quando estaremos mais frágeis e algo do género nos possa acontecer. E será que estamos à espera que uma pessoa de confiança nos engane a este nível? Essa é uma das muitas estratégias para cairmos nestas redes criminosas de exploração sexual, tráfico de drogas ou outros produtos, e até extração de órgãos. E a partir do momento que entramos, será quase impossível sair. Tudo isto acontece através de supostas propostas de emprego ou agenciamento de talentos, principalmente nos jovens de 14 a 28 anos, ou pessoas em situação de pobreza, exclusão social, desigualdade de oportunidades, ou seja, as pessoas mais vulneráveis, mais fáceis de enganar. Ao aceitar, deixa de ter controle sobre os seus documentos de identificação, é forçada a fazer um trabalho que não for ao combinado e é colocada em condições desumanas, podendo ser agredida, privada de comida, sono, água ou até de cuidados médicos.
Não poderá comunicar com família e amigos. E começa a constante ameaça, caso pense na tentativa de fugir ou chamar as autoridades. Ameaças que relacionam a sua família ou outras consequências. E o dinheiro que poderá ter sido combinado não será nada, ou o mínimo. No mundo foram já 2,5 milhões de vítimas de tráfico. Na Europa, 800 mil, e Portugal foi identificado como o segundo país da União Europeia com mais vítimas, 73% para exploração laboral. A posição geográfica em que Portugal se encontra funciona como ponto de encontro para estas redes criminosas. Só em 2019, o tráfico de seres humanos aumentou 45%. Foram registados 280 casos em Portugal e estima-se que com a situação pandémica tenha aumentado devido ao registro de desemprego e as restrições de isolamento que causaram maior dificuldade para a percepção das autoridades para estes casos. Apenas nos apercebemos que somos vítimas de tráfico quando não podemos sair da situação. Por isso, antes de aceitar qualquer proposta, investigue a empresa que o está a contratar aprofundadamente e o caso em que está presente. Pode obter informações através do site oicos.pt. Se suspeitar de algo, não hesite em reportar às autoridades. Não sofra em silêncio. O tráfico de seres humanos é um crime contra a liberdade pessoal que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Envolve o recrutamento e a movimentação de pessoas entre fronteiras internacionais ou dentro do mesmo país, com o objetivo de as sujeitar a diversos tipos de exploração. Já ouviste falar sobre o tráfico de humanos? Sim. Já devido ao projeto que estamos a ter com o OICOS e estamos a fundamentar isso nas aulas. De acordo com definições internacionais europeias e a legislação portuguesa, artigo 160 do Código Penal, comete um crime de tráfico de pessoas quem realiza a ação de oferecer, entregar, recrutar, aliciar, aceitar, transportar, alojar, acolher pessoas. Meio de violência, rapto, ameaça grave, ardil ou manobra fraudulenta, abuso de autoridade, aproveitamento de incapacidade psíquica ou especial vulnerabilidade. Com o objetivo de exploração, nomeadamente exploração sexual, laboral, mendicidade forçada, escravidão, extração de órgãos, exploração de outras atividades criminosas. Por acaso sabes identificar alguns sinais de possíveis vítimas? Eu nunca estive em contacto com nenhuma vítima de tráfico humano, mas acredito que quando há alguma inspeção, alguma investigação, mesmo por parte da polícia, as vítimas não saibam reagir da melhor forma. Devido à expressão facial e à expressão corporal, porque elas podem estar bastante magras devido ao esforço e ao trabalho que têm. Existem indicadores que nos ajudam a identificar possíveis vítimas de tráfico. Indicadores físicos, aparência de exaustão extrema, sinais de abuso físico, roupa inapropriada. Para além destes, existem indicadores emocionais e comportamentais. Você acha que o tráfico de seres humanos acontece atualmente? Acho que sim. Sim. Durante 2019, foram sinalizados como presumíveis vítimas de tráfico em Portugal 212 adultos e 30 menores de idade. Nesse mesmo ano, atendendo à sua tipologia, Portugal predomina como país de destino, seguido de país de origem e, por fim, como país de trânsito. O que é o tráfico de seres humanos? Quantas pessoas são vítimas no mundo? O tráfico de seres humanos existe em Portugal? De acordo com o relatório anual do Observatório do Tráfico de Seres Humanos,
cerca de 40 milhões de pessoas são vítimas do crime no mundo, quase 1/3 menores de idade e mais de 70% do total do sexo feminino. O tráfico de seres humanos viola os direitos do homem, com vítimas que, sem a sua liberdade pessoal, são exploradas, geralmente de forma laboral, sexual ou na aliciação de pessoas. Os valores mundiais do crime têm vindo a crescer, mas a grande questão é: será que o tráfico de seres humanos existe em Portugal? 30 portugueses foram entrevistados. Nestes, em cada 5, um dizia não saber ou não acreditar que o crime existisse no país. Infelizmente, não é essa a opinião correta. Em Portugal, por ano, cerca de 100 casos são sinalizados. Nós vivemos num país de origem, destino e trânsito de vítimas, que em sua maior parte sofrem exploração laboral e sexual. Por pior que seja a realidade, ela não está longe de nós. Minha vida sempre foi dedicada aos estudos. No Brasil, minha família tinha condições médias para que eu conseguisse estudar, porém eu gostaria de ter mais estudo. Então, um dia eu vi um anúncio na internet onde diziam haver bolsas de estudo numa universidade aqui de Guimarães. E parecia tudo tão acessível, foi incrível aquilo. Então eu contactei com as pessoas que estavam lá cogitando no anúncio e eles diziam que iam cobrir todos os meus gastos, desde a viagem até outras coisas. Então eu decidi vir e quando eu cheguei aqui me levaram para um lugar onde eu achava que era o dormitório, só que eles pegaram meus documentos e a partir desse dia eu nunca mais pude sair de lá. Eles sempre voltavam alegando que eu tinha uma dívida para pagar, mas eu sabia que não tinha dívida nenhuma. Então eles me proporam vender drogas para poder conseguir pagar essas dívidas. E eu fiquei fazendo isso durante 1 ano, até a polícia conseguir me encontrar. Tudo começou quando eu tinha 18 anos. Tinha de escolher um curso, uma faculdade. Os meus pais queriam que eu fosse para a medicina, mas eu nunca quis isso. Então, quando disseram que não me ajudariam em mais nada, decidi sair de casa. Fui viver com o meu namorado e um dia ele chega a casa e diz que tinha arranjado uma oportunidade perfeita para mim. Era um trabalho como modelo e, obviamente que eu aceitei, era tudo o que eu sempre quis. Mudei-me para Braga. Ao chegar lá, logo percebo que algo não está certo. Tiraram-me tudo. Telemóvel, documentos, dinheiro. Começaram a dizer que eu tinha uma dívida qualquer para pagar e que a única forma de pagar era através dos clientes que eles me arranjavam. Sei lá. Foram 3 anos. 3 anos nisto. Tal como a minha história há muitas. Tal como eu, muitas mulheres sofreram. Eu pressentia que estava a ser seguida. Após isso, eu só senti 2 braços a amarrarem-me e fui colocada dentro de um carro. O tráfico de seres humanos é um crime contra a liberdade pessoal que afeta milhões de pessoas de todo o mundo, deixando imensas sequelas psicológicas devido a vários tipos de exploração: laboral, sexual, mensidade forçada, extração de órgãos, entre outros. Conhecem-se pelas suas causas o desemprego e emprego precário, a pobreza e o endividamento, a desigualdade de género que facilita a exploração das mulheres e o crescimento do negócio do sexo. Apesar de muito oculto, este crime é global e acontece também muitas vezes no nosso país. Marta Antunes, apenas com 20 anos. Tal como a minha história há muitas. Tal como eu, muitas mulheres sofreram por pensarem que estavam a chegar a um momento da sua vida em que iriam conseguir ter um trabalho e lutar por uma vida melhor e no final acabaram por mal. Foi enganada,
eu era abusada psicologicamente, não tinha direito a uma remuneração, não tinha direito a um banho muitas vezes, não tinha sequer direito a uma alimentação considerável para uma pessoa da minha idade. E forçada a trabalhar em condições precárias. Isto foi uma atrocidade aos meus direitos enquanto pessoa. O caso de Joana Duarte é bem diferente. Eu acabava de sair de uma festa com uma amiga e, devido a não me encontrar muito longe de casa, decidi ir a pé. Após 5 minutos a caminhar, eu pressentia que estava a ser seguida. A jovem foi apanhada na teia do negócio do sexo. Eu só senti 2 braços a amarrarem-me. Aconteceu tudo bastante rápido e eu não tive tempo para processar tudo o que estava a acontecer. Após entrar, foi-me colocado um saco na cabeça e foi-me dito para estar quieta e calada. Eu era conduzida ao quarto e entrava sempre uma figura masculina que abusava de mim. Em todas as palestras da UECOS, eu e as minhas colegas acreditamos estar muito mais informadas acerca deste tema que parece tão distante, mas que afinal está tão presente, mesmo no nosso país e diante dos nossos olhos. Esta foi uma ótima parceria para conseguirmos estar mais atentas a todos os pormenores que nos pareçam suspeitos. Espero que vos ajude também e que vos informe. Nunca se esqueçam de denunciar e, acima de tudo, ativem-se contra o tráfico de seres humanos. Para finalizar, vamos realizar um Kahoot para refletir as ideias abordadas. Portanto, peço que acedam os telemóveis ao site para podermos realizar. Maria.